Agora, quando eu falo da carga viva, da questão do agropecuário, a gente está falando de um produto que está vivo. Eu tenho o estoque do frigorífico está sobre o caminhão. Eu não tenho estoque na indústria com os animais que eu vou bater no dia todos ali paradinho, enfileirado. A gente tem que transportar do integrado para dentro da companhia e isso é o just time que a gente fala, né? Esse produto tem que chegar, esse animal chega na indústria para fazer a sequência do nosso processo. A ração é a mesma coisa. Eu produzo a ração dentro da BRF, no caso hoje, e tenho que levar para o integrado, porque o estoque da ração está lá no campo e que vai alimentar os nossos animais. Então a gente tem uma logística muito apertada. E a eficiência nos permite fazer isso com a quantidade ideal de caminhões, com a quantidade ideal de veículos, para que a gente não tenha esse gargalo. Mas acho que uma característica importante do transporte agropecuário é justamente essa, né? A gente está falando de uma carga viva e que tem sim uma curacidade na assertividade entre horário de carregamento, horário de descarga, entre tempos previstos e realizados muito importante, porque é o estoque que abastece toda a fábrica, está sobre o caminhão, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Suinocast. O meu nome é Guilherme Brandt, sou host do programa. Hoje temos um convidado bastante especial, César Augusto Filipac. Vou falar por Filipac. Filipac é um velho conhecido, um amigo, trabalhamos juntos. O Filipac, ele é gerente da logística agropecuária da BRF. Tem uma vasta experiência em transporte. E, Filipac, antes de eu já te dando as boas-vindas, a gente sempre fala que esse aqui é um programa leve, um programa democrático, um programa aberto. E eu sempre falo que ele é feito para quem está na produção, e dentro da nossa produção de suínos, não são só dentro das granjas, claro, mas é toda a cadeia, né? Nós falamos de quem produz os cereais, que está dentro efetivamente das granjas, que está dentro da academia, ou que estará dentro da academia, os futuros alunos e os alunos, os professores que têm usado o nosso material, e os consumidores, importantíssimos, nossos não consumidores. E só fazendo uma abertura aqui, Felipe, foi nos sugerido ou foi nos solicitado pelos hosts sugestão de assuntos e nomes. E um assunto que me veio de primeira foi a logística, né? É um assunto diferente e talvez seja um novo ramo aqui das nossas entrevistas, sair fora da sanidade, da nutrição ou dos pontos normalmente que a gente aborda aqui, para falar de pontos que muitas vezes não estão na cadeia. Então, eu te dou as boas-vindas, o Filipac, que é administrador de empresas, tem MBA em gestão e logística, e está à frente aí de uma gerência de logística. Filipac, eu sempre digo que a minha apresentação é uma apresentação fria, uma leitura de currículo, e eu gostaria de saber quem que é o César Filipac, da onde que veio, e ele está dentro da nossa cadeia da suinicultura e da avicultura. E me conta um pouco da tua história, como que tu foi parar no agro e como que tu tá à frente dessa grande produção. Seja muito bem-vindo. Guilherme, obrigado pelo convite. Primeiro, eu te agradecer aí pelo convite. Muito bom estar aqui. Tive a oportunidade de participar não, de verificar e acompanhar os outros entrevistas que você fez, as conversas foram muito bacanas e fiquei bastante honrado. Então, te agradeço primeiro pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a cadeia da logística. A gente acaba estando no mundo do agropecuário, olhando o transporte aí do animal vivo, de toda a sua complexidade, que não é só o animal, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, e muita gente olha muito o olhar técnico, e tem esse meio campo entre o campo e a indústria que tem uma relevância e tem um cuidado e pode virar o jogo em alguns momentos. Então, acho que é muito bacana a gente poder compartilhar um pouco da vivência, um pouco da experiência, um pouco das curiosidades, que tem bastante, né, quando a gente começa a falar sobre isso. Então, é bacana para quem está podendo nos ouvir, né? Que está lá no campo, que está na academia, que está na indústria, que está no processo, tem um pouco dessa visão. E os nossos motoristas e transportadores, que muitas vezes são elo de conexão aqui, que muitas vezes acabam não aparecendo dentro desse processo. Então, obrigado pela oportunidade. Me apresentando, né? Eu sou o César Augusto Felipac, sou gerente de logística agropecuária, trabalho em Curitiba e já tenho uma vivência aí no transporte há bastante tempo, né? Falando um pouco da minha carreira
de profissional, eu comecei na logística, numa empresa, hoje chama Mondelez, mas na época era Kraft, né? Produz aí a parte de chocolates, doces, bolachas. Acabei trocando de empresa e entrando na Sadia, quando ela teve uma estrutura aqui em Curitiba. Dentro da operação da Sadia, eu acabei passando pela operação produto acabado, que são as carretas câmara frias. Tive a oportunidade, pós Energia BRF Perdigão, de entrar num programa de segurança focado no transporte e pegava todos os segmentos, e de lá acabei vindo para o processo agropecuário. Então já estou no processo agropecuário há bastante tempo, então desenvolvi a minha carreira profissional dentro da operação agropecuária, e foi muito bacana ver a construção que a gente pode fazer dentro desse transporte e dessa evolução que a gente conseguiu trazer para um segmento que tem a sua dificuldade, a sua questão a campo, complexidade, mas também que tem muita tecnologia, tem muita oportunidade de avançar, e a gente conseguiu trazer alguns cases de sucesso bastante importantes nesse processo. Então, de forma resumida aqui, um pouquinho da minha trajetória dentro do processo, um pouco da minha vivência, e aí estou bem contente de poder compartilhar com todo mundo um pouco dessa característica dessa operação e o que a gente tem de oportunidades nesse segmento também. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Muito bom. Fiz uma anotação aqui e já vou fazer já vou mudar a minha introdução, né? Porque tu fez a chamada aí para os motoristas e toda a cadeia, né? Então, tu vê só o nosso elo vai aumentando, né? Então, esse programa também é para motoristas ou futuros motoristas, né? Para quem, às vezes, a pessoa não está se identificando ou está meio em dúvida na carreira, né? E aqui a gente está falando com um administrador de empresas que está dentro da nossa cadeia numa posição relevante. Filipac, pegando um pouco então da tua experiência não vou falar de chocolate, mas de um produto acabado, né? E também dentro do produto acabado frio, que tu falou nessa distribuição, tu foi para a produção, né? O que é vivo da produção. Na minha pouca experiência teórica de logística, uma vez eu fui numa palestra e o conceito de logística era entregar o produto certo, no momento certo, no local certo, né? Ou combinado, né? E qual que é o conceito de logística, um conceito padrão aí, Filipac, né? E eu gostaria de já fazer duas perguntas. Esse conceito, né, para a gente analisar o que é efetivamente a logística e o que tu transporta, né? Quais são as tuas responsabilidades como produto. Bom, Guilherme, acho que a gente falando em logística, né, esse indicador e esse conceito, né, especificamente a descrição, quando a gente fala de o produto certo, na hora certa, na quantidade certa, são os indicadores de controle que a gente acaba tendo, né? E na logística a gente tem vários indicadores de controle, né? Então eu posso controlar, e vou dar os exemplos muito da cadeia que é onde a gente está atuando, né? Do agropecuário. Qual é o tempo ideal do deslocamento para a gente ter uma eficiência da frota? Qual é o meu indicador de ocupação do caminhão para a gente otimizar o caminhão? Qual é o meu tempo ideal de carregamento que eu tenho? Qual é o meu tempo ideal de descarregamento que eu tenho? Quando o caminhão entra na indústria, quais os tempos em cada etapa do processo? Tudo isso vai fazendo a gente tornar a operação cada vez mais eficiente. Se a gente olhar, né, a curva de evolução que a gente tem, quanto custava um caminhão há 10, 15, 20, 30 anos atrás versus quanto custa um caminhão hoje? Qual era o custo do nosso diesel há 10, 15 anos atrás versus o custo do diesel hoje? Então a gente vê que houve um incremento de valor dentro desse processo, e a eficiência dentro da logística ela se tornou cada vez mais importante. Mas a eficiência ela depende de dados, de informação. Então todos esses indicadores, os KPIs que a gente chama, são fundamentais. Então a eficiência faz parte da logística, né? Então acho que uma logística eficiente, com custo
e com qualidade, ela é o melhor cenário de todos, né? Então, esses indicadores de controle servem para a gente alcançar justamente essa eficiência, essa qualidade dentro do nosso processo. E para isso a gente tem que ter uma estrutura organizada e preparada, né? Primeiro tem que ter informação, de onde eu gero o dado. Aquele dado tem que se transformar numa informação para que a gente possa tomar a decisão. E aí a gente vai trabalhando em cima de cada etapa do processo, né? Quando eu falo do produto acabado, eu estou falando do produto que já foi produzido, que está numa estocagem da fábrica, vai para um CD, vai para um cliente final, ou vai para um TSP, a gente tem aí vários, ou vai para exportação, então a gente pode ter, mas é um produto acabado. Ele já está produzido, eu tenho que garantir a temperatura, no caso da questão refrigerada, né, do produto que tem a temperatura. Agora, quando eu falo da carga viva, da questão do agropecuário, a gente está falando de um produto que está vivo. Eu tenho o estoque do frigorífico está sobre o caminhão. Eu não tenho estoque na indústria com os animais que eu vou bater no dia todos ali paradinho, enfileirado. A gente tem que transportar do integrado para dentro da companhia e isso é o just time que a gente fala, né? Esse produto tem que chegar, esse animal chega na indústria para fazer a sequência do nosso processo. A ração é a mesma coisa. Eu produzo a ração dentro da BRF, no caso hoje, e tenho que levar para o integrado, porque o estoque da ração está lá no campo e que vai alimentar os nossos animais. Então a gente tem uma logística muito apertada. E a eficiência nos permite fazer isso com a quantidade ideal de caminhões, com a quantidade ideal de veículos, para que a gente não tenha esse gargalo. Mas eu acho que uma característica importante do transporte agropecuário é justamente essa, né? A gente está falando de uma carga viva e que tem sim uma curacidade na assertividade entre horário de carregamento, horário de descarga, entre tempos previstos e realizados, muito importante, porque é o estoque que abastece toda a fábrica, está sobre o caminhão, né? Eu estava anotando aqui dentro do que tu comentasse aí, da questão das mudanças que tiveram, né? Qualidade de caminhões, as alterações de diesel, e eu lembrei aqui também as alterações de legislação, né, Felipe? Nós tivemos aí, assim, debate pronto, a legislação dos motoristas, né, a lei do deslocamento aí, e também as questões legais aí do mapa em relação a tempos de jejum, tempos do próprio deslocamento dos animais. E deve estar saindo aqui nas nossas edições uma entrevista que eu fiz com o Peloso sempre fala de qualidade, e aqui também é um ponto importantíssimo, né? Toda essa logística aí e a entrega dos animais. Mas tu me falou aqui da questão dos animais, do final, né? Voltando lá à pergunta do que tu efetivamente tu transporta. Quais são os tipos de transporte que está na guarda aí do responsável de logística? Quando a gente olha a estrutura logística, olhando a logística agropecuária especificamente, e é onde a gente atua, a gente separa entre aquilo que eu faço dentro da BRF e levo para o campo, que é a ração, né? Então a gente tem a produção da ração que é feita dentro da companhia e eu levo para o campo, e eu tenho aquilo que eu trago do campo para dentro de casa, né? Então a gente tem a produção de ovos, e é um tipo de segmento que a gente atua, então a gente atua por segmentos. Ração é um segmento, transporte de ovos é outro segmento. Para carga viva eu tenho o transporte do suíno, da aves, do peru. A gente ainda tem a questão dentro do suíno, especificamente, eu tenho o leitão e tem a cadeia anterior, que é o sêmen. A gente no frango, né, eu tenho o frango, que é o animal produzido, e tem o transporte de pintinhos e o transporte de ovos. E no peru, eu tenho o peru e o peruzinho. Então, a gente separa aqui em 9 segmentos dentro da cadeia. Cada um tem a sua complexidade, a sua gestão e a sua característica de frota. Um caminhão que leva ração jamais vai levar frango. O caminhão que leva frango não leva suíno. Então, são carrocerias preparadas para atender a característica de cada operação. Cada operação tem um raio de integração e um formato de carregamento, e a gente tem que se adequar a cada etapa do processo, né? E aí tem a questão legal, né, da lei do motorista, que são itens que vieram para fortalecer a questão de acompanhamento, jornada, cuidado com o motorista. Tem a questão do bem-estar animal, e é importante a gente sempre lembrar disso, né? Todos os cuidados que a gente precisa ter no manejo, no carregamento dos animais, são itens que a gente preconiza dentro do transporte aqui da carga viva, e tem as questões aí que vem aí dentro do mapa também, com atualizações. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando, porque as atualizações de legislações são frequentes, né? A gente está olhando agora, pensando em futuro já,
qual é o melhor tipo de combustível que a gente tem, qual é o melhor tipo de caminhão, pensando já na eficiência energética também que a gente pode ter. Então, são visões de futuro que a gente acaba prevendo e estudando, né? Mas hoje, basicamente, a gente tem todos esses 9 segmentos de atuação, olhando em números e tamanho de operação, né, para dar uma visibilidade, um tamanho um pouco da complexidade que é isso. Quando eu falo talvez de uma planta, de um animal é uma coisa, mas olhando a cadeia como um todo aqui, né, e dando o exemplo de onde a gente está hoje aqui na BRF, a gente está falando talvez de uma frota dedicada, né, ou seja, uma frota exclusiva para atender todos esses segmentos, de 1.700 a 1.800 veículos, né? A gente tem uma oscilação em alguns momentos, mas a média nossa entre 1.700 e 1.800 veículos são mais ou menos 3.500 a 3.600 motoristas dedicados nessa operação, uma operação que faz em faturamento em número de viagens, né? A gente está falando em torno aí de 95 a 100 mil viagens realizadas dentro do mês e que percorre mais ou menos, em média, por mês, 13 milhões e meio de quilômetros. Então, é uma cadeia grande, viva, complexa e que a gente tem que a todo momento estar atuando. Quando a gente olha no primeiro momento, a gente se assusta, mas quando a gente acaba entrando no processo e vê, a gente vê que tem bastante controle, bastante eficiência dentro do que acaba acontecendo. Mas é só para mostrar o quanto essa cadeia é bastante complexa e se talvez não fosse todos esses trabalhos que são feitos na parte de planejamento, organização, eficiência, talvez esses números seriam até maiores, mas a gente consegue fazer isso com bastante eficiência dentro do processo. Pegando, eu já estou pensando aqui de subsídios para eventuais discussões quando a gente às vezes escuta no churrasco do tio falar de alguma coisa dos impactos do agro, né? Que às vezes são positivos e às vezes nas conversas são negativos, a gente tem muita coisa para falar. E quando a gente fala do impacto econômico do agro, só nessa parte que tu falou aí, Felipe, deixa eu tentar explorar um pouco mais aqui. 1.700 veículos, mais ou menos, que tu comentou. Uma unidade, uma planta de um tamanho relevante aí, movimenta quantos caminhões por dia? Tu falou em 1.700 caminhões grupo, mas tem o entra e sai aí de ração de todos os animais, né? A gente pegar uma unidade que tem em média 120 caminhões, entre ração, frango, suíno, uma unidade que a gente chama grande, né, que tem os 3 segmentos, incubatório, transporte semi, a gente está falando de mais ou menos 500 pela portaria. Se eu fosse falar em passagem de caminhões durante o dia, eu estou falando em 500 abertura e fechamentos de peso durante o dia. Então é um fluxo, um dia de 24 horas, 500 passagens de caminhões nesse processo. É um volume e movimenta, né? A gente fala aqui do número de motoristas, número de caminhões, claro que a gente também tem ali o número de transportadores, e dentro da transportadora, a gente for pensar localmente, eu tenho parte administrativa, eu tenho mecânico, eu tenho toda aquela parte internamente de capacitação, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a capacitação, treinamento que a gente coloca. Quando a gente estava falando no início aqui da reunião, né, um pouco do pessoal que está entrando na academia, que está entrando no processo, ou que está nos ouvindo, é muito comum aqui a gente achar alguém que o pai era motorista, que o tio era motorista, que o avô era motorista, ou que já teve transportadora e acabou migrando para uma cadeia mais técnica. Então, o transporte, ele faz parte da vida, inclusive do acadêmico, não talvez por ele ser transportador, mas talvez porque na família dele ele passou por alguém que era transportador, era motorista, teve transportador, ou inclusive ainda possui e pode estar prestando serviço. Então, acho que é muito bacana a gente ver o quanto movimenta, né, a economia local. A gente tem hoje transportadores que já estão no processo de sucessão e isso é muito bacana de a gente ver, né? Transportadores que a gente tem, talvez, indo para a segunda geração administrativa na empresa, alguns indo para a terceira geração e que permanecem operando com a gente, então isso mostra uma fidelização bacana. Alguns que não seguiram por esse caminho e decidiram optar por outro negócio, mas talvez a família já está trabalhando dentro da BRF, então a gente tem toda uma relação muito bacana nesse sentido, né? A gente chama muito de relação de parceria. Acaba tendo uma relação comercial que faz parte, mas é muito uma relação de parceria pela longa data que a gente tem, né? E pela fidelização que a gente acaba tendo na recorrência do nosso processo, né? Muito. Assim, ó, o assunto, a gente não está dentro de granja, né? As nossas entrevistas aqui eram mais específicas de produção, mas o palavreado é o mesmo, né, Felipe? A gente fala de sucessão,
quando tu estava falando aqui, eu lembrei de pelo menos 2 ou 3 colegas da cadeia que vão se identificar aqui com as tuas palavras, né? Que são filhos ou netos de produtores e seguiram pelo ramo da veterinária, da suinocultura, mas de alguma maneira foram impactados por essa cadeia aí. E a sucessão, sem dúvida, é um tema que nós estamos batendo bastante na academia, né? De granjas que precisam ser renovadas e de pessoas que precisam ser treinadas, e a conversa acaba sendo a mesma, independente do que está sendo tratado, né? E mas só voltando lá para as 500 viagens, né? Tudo isso que tu comentou também tem um impacto econômico na cidade, né? Eu estou lembrando aqui pneu, diesel, toda essa função que movimenta, sem o caminhão descarregado ainda, né? Fora o produto que ele está sendo levado, né? O impacto é gigantesco mesmo. E em relação a essa parte da sucessão, ou dos 3.500 motoristas, Felipe, se eu quiser hoje pegar a minha carteira, eu não tenho carteira D, né? É D ou A, agora não me lembro. Eu não tenho essa carteira ainda. Mas se eu fizer o curso, como é que eu posso, a partir de amanhã, querer me candidatar para ser um motorista? Eu acho que se candidatar você pode, mas talvez não vai dirigir o caminhão de começo. Tem uma curva de aprendizado aqui, né? A gente tem as habilitações específicas para cada tipo de segmento, considerando o peso deles, né? A gente tem na nossa operação vários segmentos, né? Que a gente comentou, mas também várias tipologias de veículo. Então, tem o veículo que pode ser um veículo utilitário que a gente usa, né? Talvez uma estrada ou uma saveiro para fazer o transporte do sêmen, como eu posso ter um veículo carreta extra pesado que a gente fala de 38 toneladas de carga. Então a gente tem vários tipos. E para cada tipologia de veículo, olhando a legislação, você tem as categorias específicas de habilitação. Então, quando você tem interesse em se formar um motorista, você primeiramente tem que fazer o curso de formação e pode procurar o CSNAT da sua região que ele pode suportar, e tem as autoescolas, e tem muito transportador, e isso é legal de ver, que ajuda na formação do motorista porque prefere contratar um motorista do início e dar todo o subsídio e capacitação para ele. Como tem alguns transportadores que preferem já pegar o motorista já formado, isso fica muito a critério da estrutura empresarial que cada transportador nosso tem. Mas tendo a habilitação e sendo capacitado, o transportador vai fazer o processo de seleção. Claro que tem toda a entrevista que é feita, a aula prática, né, a direção prática para fazer a comprovação, e aí a gente vai para os cursos de capacitação. A gente aqui hoje, até pensando uma maior assertividade no processo de contratação, tem todo um organograma que a gente passa para os transportadores com entrevista de seleção, com o processo de integração, quais são as orientações, dicas, recomendações que ele tem que fazer, até para dar muito mais clareza no processo de contratação e ela ser mais assertiva, né? A gente obrigatoriamente aqui exige alguns treinamentos, né? Então a direção defensiva ela é obrigatória. Para o agropecuário, a gente tem direção defensiva para o agro, porque a direção defensiva ela aborda todos os requisitos de forma geral. A gente tem algumas características específicas da estrada de chão, do trânsito rural, e a gente acaba colocando essas 4 horas específicas para isso. Então, a gente acaba tendo renovações desse curso. O transportador pode dar ali a aplicação de recomendações específicas do segmento de atuação, explicando na prática como ele funciona. E depois disso, o motorista, quando ele entra na operação, ele tem um motorista instrutor. É aquilo que a gente fala, né? O motorista ele entra para operar e precisa de uma instrução. Então a gente tem um motorista instrutor que deve acompanhar o motorista nas primeiras viagens, e aí a gente tem aí ou por dia ou por quilometragem, né? A gente preconiza no agropecuário hoje 30 dias de acompanhamento, até para pegar um pouco da característica da operação. De novo, a gente está falando do segmento carga viva, que vai estar numa estrada rural, que tem aí suas peculiaridades, desde o tipo da carga que está no caminhão até os horários de carregamento. Então, tudo isso precisa de um acompanhamento nisso até para pegar o jeito que a coisa funciona. Então, tem esse processo. Passando por todas essas etapas, está liberado para ficar na operação. Então, tem algumas restrições, mas é muito mais no intuito de a gente garantir a qualidade daquilo que está acontecendo e, principalmente, né, um tema que a gente fala muito, garantir a segurança dos envolvidos. A gente sabe que o transporte tem um risco inerente, a gente sabe e vê notoriamente aí a quantidade de ocorrências que a gente tem de acidente nas rodovias, nas estradas no Brasil, de
de forma geral, e tudo isso que a gente coloca como cuidado com os motoristas, com os transportadores, reflete diretamente numa redução de acidentes, né? Então, acho que é bastante importante frisar que a gente pensa, sim, na qualidade daquilo que está sendo transportado, é um dos nossos preceitos aqui, né? A questão do bem-estar animal é muito inegociável dentro da companhia, então, desde o manejo do animal até o processo de carregamento, com a qualidade das carrocerias, a condição dos caminhões que estão sendo utilizados, mas a segurança das pessoas envolvidas, dos transportadores e principalmente do motorista, ela é fundamental nesse processo. Então, esses itens acabam se somando para que a gente tenha uma operação com qualidade, mas principalmente com muita segurança no que está sendo feito no processo. Muito bom. Muito bom. Tu comentando aqui da questão do bem-estar e de toda essa parte, não tem como não lembrar do Osmar e do seu filho, que são os craques aí do bem-estar no transporte. Já vale uma lembrança que, quando a gente vai falando, a gente vai lembrando das pessoas, né? O Dalla Costa, pai e filho. Filipac, dentro dessa complexidade, no treinamento, tu já foi claro no treinamento, na sucessão, e de novo, né, o desenho está parecendo uma granja aqui, parece que a gente está falando de pessoas, acompanhamento, né, de quem está entrando na atividade, e dentro da suinocultura, dentro da granja ou dentro de toda a cadeia, nós trabalhamos muito com premiação, com o ranqueamento, né? Quando eu falei da logística, tu logo falou dos indicadores, né? Que são os teus grandes indicadores. Só que para fazer toda essa grande recolhimento aí de indicadores, cada um tem o seu, né? Como que isso é classificado, ou como que isso vai ter, inevitavelmente, a curva de Gauss existe para toda pessoa ou função, né? Vai ter motorista, não digo que seja um mau motorista, mas um motorista menos treinado ou menos habilidoso, né, no trânsito. Como que é essa classificação, ou como que é essa busca aí dessa melhoria para quem está na atividade e, pô, eu estou aqui e estou vendo alguém ali que não está tão legal como eu. Como é que está sendo feito essa classificação, ou esse retreinamento, ou até valorização, né, de quem está indo muito bem? Uhum. Não, Guilherme, é até legal se perguntar sobre isso, e a gente tem um programa focado no transportador, chama Gestão Integrada de Fornecedor, a abreviatura chama GIF, onde a gente faz realmente ali o acompanhamento. O GIF já existe desde 2016 na operação. Ele começou talvez de uma forma um pouco menor, porque foi os primeiros anos, e a gente começou ali com uma padronização do processo, né? Como é que eu posso comparar, como é que eu posso avaliar se eu não tenho uma padronização de alguns processos? Então, a gente começou ali fazendo algumas padronizações de processos, onde a gente cobrava desde o acompanhamento da documentação obrigatória, do controle de gastos, da gestão de pessoas, da organização documental que ele tinha. Então, a gente começou com um programa talvez muito mais organizando o padrão que a gente ia adotar, e hoje a gente trabalha muito mais em categoria de resultados, olhando justamente a questão dos indicadores de performance, né? E o GIF é um programa que tem recorrência anual, e dentro do GIF a gente sempre avalia os melhores transportadores. A gente separa os transportadores por tamanhos, né? Então a gente separa por quantidade de frota, e automaticamente a gente vincula a quantidade de motoristas. Então a gente tem transportador que tem um único caminhão na operação, e tem transportador hoje que tem 80 caminhões. A gente não consegue comparar os dois no mesmo cluster, justamente pela complexidade de gestão que tem. Então a gente tenta separar os transportadores em 3 grandes faixas, e dentro dessa separação a gente faz a classificação entre eles do ranqueamento. E mensalmente a gente faz o acompanhamento dos indicadores de performance, e tem o indicador de resultado. No final do ano a gente faz o ranqueamento, e desses ranqueamentos são auditados presencialmente ou virtualmente os top 5 ou top 10 dos transportadores, e aí no mês de março a gente faz o reconhecimento desses transportadores. A premiação acaba sendo variada, mas é um momento importante de reconhecer aqueles transportadores que tiveram maior aderência aos resultados do programa, que basicamente são os indicadores de controle que a gente fala, né?
É o transportador que não tem recorrência de acidente, que faz um bom processo de contratação, que não tem turnover, que consegue entregar os indicadores de performance. Então a gente faz esse reconhecimento, compartilha ainda ali um pouco da revisão, e o programa passa por revisões anuais. Eu falo que é uma maturidade do programa. Cada ano a gente vai deixando ele um pouquinho mais difícil, porque vai surgindo novas oportunidades. Aquilo talvez que era um desafio há 2, 3 anos atrás já foi implementado, já está estabilizado. Vamos pensar num próximo desafio. Então, como exemplo, né, hoje a gente já está pensando em analisar a força G do caminhão para tentar entender as oportunidades que a gente tem de controle aí de riscos operacionais. Então, são indicadores que eles acabam entrando, primeiro passam no processo de maturidade, depois eles entram como um indicador de controle de performance para a gente poder realmente medir, pontuar ou despontuar o transportador. E é muito bacana falar sobre o GIF, porque a gente sabe que a operação tem a sua complexidade, tem as suas cobranças, tem as suas dificuldades, os seus pontos positivos, mas celebrar e reconhecer os resultados é muito bacana também. Então, a gente consegue fazer isso, e o GIF é a nossa ferramenta. Internamente, cada transportador possui os seus programas de reconhecimento com os seus motoristas. Então, a gente reconhece os transportadores, e os transportadores internamente, dentro da característica de cada transportadora, faz o seu reconhecimento também com os seus motoristas mais eficientes, mais aderentes, com menos desvios comportamentais. Então, a cadeia acaba automaticamente seguindo o mesmo processo que a gente adota com o transportador. Então, é muito bacana reconhecer aí quem consegue acompanhar e entregar resultado junto com a gente. E tem recorrência aí nos bons sendo bicampeões, tricampeões? O grupo do top é meio. Não digo que são todos os mesmos ganhadores, mas tem transportador que às vezes está em primeiro, às vezes está em terceiro, está no grupo ali do top 5, então tem transportador que talvez já conseguiu organizar o seu processo mais fácil, tem transportador que está lá. A gente sempre brinca que chegar no topo é fácil, mas se manter no topo é mais difícil, né? Então a gente sempre atribui aí aos ganhadores o reconhecimento e deixa o desafio para quem não foi o ganhador para correr atrás e pegar o primeiro lugar ali. Sim. Uma coisa que tu falou interessante, Filipac, uma vez eu estava no oeste do Paraná, aqui do Paraná, eu não lembro qual que é a cidade, ali pelo Oestão lá, talvez Medianeira, uma dessas cidades. E era um evento do agro, né? E eu estava num restaurante almoçando, tinha o pessoal das empresas de integradoras e tinha pessoal de cooperativas ali da região. E aí tinha o pessoal da polícia rodoviária, né? E eles perguntaram, pô, vocês trabalham nessas empresas aí, que a gente estava todo mundo com camisa de empresa. Aí o policial rodoviário, ele falou, olha, tem que dar os parabéns para vocês, né? Porque o número de acidentes com caminhões do agro é muito menor que o dos outros, né? Tem toda a questão do bem-estar, né, em velocidade e tudo, mas tem muito dessa questão do treinamento das empresas em geral, né? Então, é um negócio interessante de ver isso puxado, não, sendo reconhecido por autoridade máxima, né, que é quem está cuidando efetivamente da estrada. Então, é legal ver essa questão, independente da empresa aí, disso que está sendo feito, desse bom trabalho que está sendo feito, né, por todos. Eu acho que esse é um tema que a gente gosta de comentar, né, Guilherme? E é um programa que veio com uma evolução, né? Como eu falei, eu mesmo profissionalmente passei pela área de segurança e hoje estou como gerente de logística, e a gente vê que, indiferente da cadeira que a gente assume, a segurança ela faz parte do processo, né? A gente falou dos treinamentos que a gente coloca para os motoristas. Se eu fosse olhar o nosso processo de carregamento de capacitação de 15 anos atrás, talvez eles não tivessem todos aqueles. E se eu talvez hoje fosse colocar 15 anos atrás tudo que eu tenho hoje, talvez não ia dar certo, porque é um programa de maturidade que a gente tem, né? Então acho que é muito bacana, e eu gostaria de reforçar um item, talvez um indicador que é bem legal de a gente falar, que a gente está esse ano 2024 para entregar o melhor resultado histórico no indicador de segurança que a gente tem desde que a gente começou a monitorar o programa. Então, a gente vê que tem uma maturidade, tem anos mais fáceis, anos mais difíceis, a gente sabe que a complexidade que tem na cadeia aí, mas conseguir alcançar um indicador de performance de segurança, ele traz outros benefícios muito maiores do que só a segurança, talvez é o principal, mas outros benefícios aí de eficiência muito bacanas, e é bacana poder aí no final do ano
virando o resultado do programa poder reconhecer. É claro que o indicador do GIF não é só segurança, ele é um dos itens, mas é a soma daquele trabalho que foi construído. Então, reforçando aquilo que a gente falou, né, é uma construção e hoje não depende só da BRF, o próprio transportador assumiu isso e vestiu a camisa do item de segurança. Claro que a gente precisou para isso colocar tecnologia embarcada nas frotas, precisou treinar, precisou orientar, mas a soma disso nos permitiu alcançar esse resultado muito bacana. Muito legal. Estamos nos encaminhando aqui quase para a entrega da carga, Filipe. Então, deixa eu te perguntar aqui, dentro da minha experiência aqui, eu já fui produtor, eu já tive cargo de responsabilidade dentro de granja e de sistema também. E várias vezes eu reclamei da logística. Tem os elogios, mas... E também, muitas vezes, eu fui refém da logística de coisas que não estavam na mão. Né? Vou te jogar aqui coisas que eu lembro, da cabeça que eu lembro, certo? Greve, não me lembro quantas que eu peguei. Covid. Vamos pegar agora, recentemente, no Rio Grande do Sul, aí, infelizmente, tudo que aconteceu de coisa natural, né? E em Santa Catarina já teve tornado, mas as enchentes do Rio Grande do Sul. Se pegar o pessoal do Centro-Oeste que nos escuta aqui, sem nenhum evento natural, a natureza, pela própria natureza, na estação chuvosa, é a estação de atolamento, e na estação seca tem casos de atolamento no pozinho lá, no pó, né? no talco do pó. Falei em tudo isso aqui, queda de barreira, tudo isso aí, Filipe. Como tem coisas que são, não vou dizer previsíveis, né? Mas tem coisas que a contingência, acredito que já esteja sendo tratada, mas tem o telefone aí que vai tocar de madrugada, né? Como lidar com tudo isso aí, Filipe? Guilherme, esse é um item extremamente importante, né? O quanto a gente já passou por dificuldades atípicas no processo, né? Greve dos motoristas. Acabou acontecendo, temos que dar um jeito, né? O animal não pode ficar sem ração e o animal que está no campo precisa voltar para o frigorífico. O animal não vai poder parar de produzir leitão e não vou parar de produzir ovo porque o caminhão não chegou. Então a gente tem que se planejar. Outros, né? Esses intempéries que acabam acontecendo afetam bastante, né? A gente está falando aqui agora, mas essa semana tivemos uma queda de barreira na 277 que é perto de Guarapuava, que acabou afetando bastante o nosso fluxo de movimentação. Então, eu acho que um dos itens que são importantes para quem gosta de trabalhar com logística é trabalhar com o imprevisível. Se você quer ter rotina, quer pensar em algo tranquilo, que não tem preocupação e que vai dar tudo certo, talvez não seja a logística, porque intempéries, imprevistos, situações atípicas vão acontecer e a gente tem que estar preparado para elas. Eu acho que aqui é bom, né, reforçar que a gente, eu sou como gerente, mas existe um time de suporte extremamente capacitado e preparado nas nossas unidades, né? A gente tem um time que conta aí com seus coordenadores, com seus analistas, que tem um contato muito próximo com os transportadores. A parceria com os transportadores é fundamental e a gente pensar em rotas alternativas, em situações onde a gente talvez precisa ter informação quanto antes para pensar o que vai poder fazer. A gente tem algumas ações que a gente adota preventivamente que a gente pode trabalhar, outras a gente tem que esperar o acontecer para ver qual é a melhor alternativa para buscar, porque às vezes talvez a rota alternativa seja pior do que aguardar um pouco ou ver qual é o cenário. Como a gente falou, é um caminhão grande numa estrada de chão, de repente aquela condição de estrada alternativa não está preparada para receber um caminhão daquele porte. Em outros cenários, a partir do momento que começar a chover, eu tenho que pensar que a rota que o caminhão vai fazer para ir até a granja não é a mesma que ele vai fazer para voltar, porque se eu vou coletar o suíno, ele vai descarregado, é um peso, quando ele volta carregado é outro. E para a condição do animal, talvez a rota mais longa, mas uma condição de estrada melhor nos permite, então a gente tem que pensar em alternativas. E eu acho que o time que nos suporta, que trabalha nas unidades, que tem esse contato, consegue construir isso a quatro mãos. Unidade, transportador, motorista. E esse fluxo de comunicação acaba ajudando bastante. Claro que a tecnologia também nos ajuda, né? Quanto melhor for a nossa previsibilidade, como a gente já passou por talvez vários cenários, a gente consegue ter um histórico do que aconteceu, estar um pouco mais preparado para algumas situações. E, de novo, a gente já tinha bastante histórico, mas uma enchente igual aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul, que foi algo bastante delicado, não tinha precedente. Então, tivemos que aprender. Eu, especialmente, fiquei 3 semanas dedicado na operação lá no Rio Grande do Sul, com o time dando suporte, tentando auxiliar o máximo possível. Eu acho que o time que trabalhou lá
foi bastante guerreira e a gente conseguiu, toda a população de forma geral foi bastante guerreira e conseguiram recuperar tudo que foi necessário. Ainda tem alguns percalços de estruturas de rodovias, mas a gente conseguiu estabilizar a operação. Então, acho que essa previsibilidade é importante. Ter o telefone lá da cama acontece, a gente é acionado de madrugada e faz parte da operação, mas quanto mais a gente estrutura o time, e o time das unidades está mais preparado e capacitado, ajuda muito. E aí esse time de suporte é fundamental dentro desse processo. A gente é um elo aqui em Curitiba, onde eu fico alocado, tem um time que trabalha diretamente comigo, mas a unidade é onde a gente tem a grande operação acontecendo, a coisa acontece lá na unidade. E esse elo com a operação é fundamental para a gente trabalhar e ser assertivo na resposta imediata que precisa dar para cada situação que a gente tem. Muito bom. São coisas que o agro não para, e para o agro não parar, o transporte é extremamente necessário, né? Dentro da granja foi claro aí, né? O que está vindo da biologia, uma gestação não se para, né? E um crescimento do animal está vindo, a logística acompanha. E a logística dentro da granja também acontece, né? Uhum. Estamos indo para o finalmente aqui, Filipac, e uma pergunta agora mais tu falou do telefone da emergência aí, mas como que tu usa o teu tempo livre aí, Filipac, o teu momento de descanso, o teu ócio aí, para tu pensar, para tu ser mais produtivo no momento de trabalho, o que tu usa teu tempo aí, nos compartilha conosco? Guilherme, eu tenho uma rotina que não é muito de muitas coisas, mas assim, eu gosto de rotina, então algumas coisas para mim são importantes. Eu gosto de praticar atividade física. Ultimamente eu não estou correndo tanto quanto eu gostaria, então eu gosto de correr na rua, porque estou com um problema no joelho, mas aquele momento de exercício, acho que a endorfina me ajuda a ter alguns momentos de reflexão e talvez algumas ideias que eu trago para dentro da empresa, não sei se são as melhores, mas me surgem nesses momentos de lazer. Gosto de aproveitar muito com a minha família em casa, a gente tem uma frequência de viajar e também uso bastante a internet para me atualizar, né? Acho que buscar informação, eu sou curioso para algumas coisas, então acho que utilizar ali esses momentos também para me atualizar acaba ajudando bastante. A internet nos ajuda a buscar bastante atualização, informação, e hoje, a exemplo do que a gente está aqui, né, com as conversas e com a disponibilidade de bate-papos específicos sobre alguns temas, a gente consegue se atualizar e talvez ter outras visões diferentes. Então é um pouquinho da rotina do que eu acabo fazendo no meu momento de lazer, exercício, ficar com a família, tentar viajar quando é possível e me atualizar um pouquinho aí na internet. Eu gosto de fuçar a internet, não só com logística, com outras coisas, mas acho que é um momento de curiosidade ali que eu acabo tendo. Muito bom. Filipac, agradeço aí a tua disponibilidade. Também tenho que agradecer o trabalho que toda a agroindústria faz em função, né, das cadeias aí do agro, da suinocultura, da avicultura, enfim, de tudo que se faz. E um recado para os nossos ouvintes, né? Assim como eu fiz uma sugestão de um tema diferente, um tema que acredito que seja inovador aqui no nosso programa, mas para quem nos escuta e quiser compartilhar ou quiser fazer uma sugestão de nome ou de tema, sinta-se à vontade, a gente está aberto aí para buscar pessoas que falem de outros assuntos. E quem tiver sugestão, por favor, nos encaminhe no e-mail hello@wisenetics.com.br. Filipac, fica o meu grande agradecimento aqui, um abraço, e a gente se encontra aí no mundo da suinocultura, no mundo do agro. Grande abraço, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado, Guilherme.